Alô, pessoal, boa noite. 8 horas em ponto. Estamos iniciando nossa live de quinta-feira. A verdade que ninguém conta sobre o emagrecimento. E por que fazer apenas dieta e exercícios não funciona? Se funciona, por muito pouco tempo. Então, novamente comigo aqui, a Tatiane Mendes, psicóloga hospitalar, tem formação em coach também, e que idealizadora do método CARE, de emagrecimento mental, né? O método de emagrecimento mental. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre esse outro lado do processo de emagrecimento. Eu vou aguardar um pouquinho, esperar as pessoas forem entrando na sala, para a gente ir trocando informações, e estou aguardando por vocês aí. Boa noite, Okay? pessoal, tudo bem? Estamos juntos aí, mais uma quinta, vamos lá. Vamos aguardar o pessoal chegar. Isso. Vamos aguardar aí todo mundo ir chegando. Aqui. Vou esperar alguém entrar na sala para a gente começar o vídeo. Pode ficar conversando. Quem for entrando pode falar de onde é, para a gente saber de onde está vindo a audiência de vocês, né? E vamos aguardar mais uns minutos para poder começar o vídeo. Só um minutinho. Uhum. Vamos aguardar mais um minutinho, pessoal, ver se vai chegando aí na sala para a gente poder começar a nossa live. Oi, Lúcia. Lúcia Tudo chegou? Bem? De onde é, Lúcia? Lúcia, de onde você é? Gravatá, Olha, Pernambuco. Terra maravilhosa, Lúcia. Estivemos aí em outubro, mas em Porto de Galinhas, com a família. Com as filhas. Foi uma semana inesquecível aí na sua terrinha de Pernambuco, viu? Muito bom, Lúcia. Estamos aguardando mais as pessoas chegarem. Mas se você já quiser fazer alguma pergunta, tiver algum comentário para fazer a respeito do tema que a gente lançou hoje, você fica à vontade. Quiser perguntar alguma coisa, Lúcia, fica à vontade, e depois a gente vai conversar sobre o tema da live hoje. Porque apenas dieta, exercício não funciona. Quando funciona, não funciona totalmente. Nós precisamos de outros processos para que você não volte a ganhar peso. Oi, Carla, lá de BH. Carla de BH, já estudei muito Carla. Aí, Carla. Gosto da sua terra. Terrinha boa. Você mora na capital? Belo Horizonte. Aniele, Lobato, Paraná. E tem gente daqui de Goiás. Ó, Jairana, Vianópolis. Vianópolis é aqui pertinho, né? De Goiânia. O pessoal está chegando. Bem-vindas. Bem-vindas. Bem, alguns recadinhos. Eu vou passando enquanto as pessoas vão chegando. Quem tiver hoje na nossa live, que for aluna do curso Sarada de Vez, do nosso curso, eu vou fazer uma live em separado. Nós tivemos um problema na semana passada, então nós fizemos uma live aberta e depois fizemos uma live fechada com as pessoas que tinham comprado o curso, conforme eu tinha prometido, mas algumas pessoas não conseguiram acessar. Então nós resolvemos criar uma página no Facebook, que é o Clube Sarada de Vez, e essa live exclusiva eu vou fazer em outro dia, eu não vou mais fazer com a quinta-feira.
porque nós temos que sair de uma página e migrar para outra página. Então, isso causou um pouco de confusão nas pessoas. Então, para quem for aluna que tiver hoje, aguarde que segunda ou terça-feira estarei fazendo uma live com vocês, tirando dúvidas de tudo que vocês receberam de material, se está tendo alguma dificuldade ou não, ok? Então, é só aguardar. Chegou aí a Adriana, daqui de Goiânia, Adriana, Marise, lá do Rio de Macaé, bem-vindas. Macaé, Rio de Janeiro, outra cidade maravilhosa também. Eu acho que Macaé é próximo de Rio das Pedras, onde o meu irmão já morou, lá próximo, Macaé. E a Adriana Borges, de Goiânia, bem-vinda, Adriana, muito bem-vinda. Vou aguardar mais 2 minutinhos e a gente já começa a falar sobre o nosso tema de hoje, que é por que apenas dieta e exercícios não funcionam. Se funciona, é por muito pouco tempo. Então, daqui a pouco a gente começa. Vou esperar chegar um pouquinho mais de pessoas. Eu acho que já chegou aí, como eu estou fazendo o curso aqui, Tati. Okay? É verdade. Chegou mais gente mesmo. Renata Lírio, boa noite, Renata. Tem gente de Brasília, Deninha, Rosângela de Santo André. Legal, mamãe. Sorocaba, que bacana, Laís. Lúcia, eu já vou responder rapidinho você, antes de começar o tema, porque vai chegando as perguntas e a gente acaba esquecendo de responder as perguntas que foram feitas. Então, a Lúcia Carmen está perguntando, comecei uma dieta em fevereiro e também comecei a fazer caminhada diariamente. Em agosto, já tinha eliminado 8 quilos. Parabéns, Lúcia. Mas estacionei. Simplesmente não consigo emagrecer mais. Lúcia, quando você está fazendo uma dieta e o peso está realmente caindo, o corpo ele não entende que você está em dieta. O corpo entende que você está passando por necessidade. E aí ele vai procurar mecanismo de defesa. Porque a gordura no nosso corpo ela é considerada uma energia de reserva. Então, se você está perdendo a sua energia de reserva, que é a gordura, o corpo ele começa a trabalhar contrariamente a isso. Por isso que isso que está acontecendo com você, nós chamamos de fase platô da dieta. Eu acho que a Dona Yolanda, uma aluna do nosso curso, ela conseguiu eliminar 3 quilos na primeira semana e depois o peso travou. Que é o mesmo caso seu, Lúcia. Então, por que trava? Porque o corpo ele procura mecanismo para segurar essa reserva de energia, que é a gordura. A estratégia é você mudar, ou ofertar um pouco mais de calorias em um momento do teu dia. Você pode comer aí, se está sem um arroz, coloca umas 4, 5 colheres de arroz e depois tentar voltar para a sua dieta original, que o corpo já consegue voltar a eliminar peso. Ok? Joselma, Juara, Mato Grosso, não consigo emagrecer. Continua com a gente, Joelma. Vai seguindo nossas lives aí que nós vamos dar excelentes dicas para vocês com relação ao emagrecimento. Boa noite, Maristela. Boa noite, Washington. Aline Deninha. Daniela Beatriz, Flávia. Recife. O pessoal de Recife está hoje em peso aqui na quinta-feira. Muito Joinville, bom. Tem gente lá de Joinville, ó, do Paraná também. Paraná também. Fiz bariátrica há 2 anos, a Daniela. Estou começando a engordar. Legal. Inclusive, Daniela Beatriz, e esse tema de hoje da nossa live é para você. Isso. Continua aí com a gente. Você fez acompanhamento psicológico para fazer a cirurgia bariátrica, Daniela? Responde aí para a gente, por favor. Dani, responde se você fez acompanhamento psicológico para fazer a bariátrica. Depois a gente já vai comentar isso aqui com vocês. Fátima Oliveira. Oi, Fátima, tudo bem? Andréa Sampaio, de Vianópolis. Bem-vinda, Andréa. Eu acho que já chegou bastante gente, a gente já pode começar. Bem, nossa abordagem hoje, ela tem muito mais a ver com a Tatiane, que é um outro aspecto do emagrecimento do que realmente com o médico, né, comigo. É por causa dos pensamentos, né? A forma de pensar sobre a comida, ela influencia. Por isso que algumas pessoas conseguem emagrecer, mas depois elas voltam a ganhar peso novamente, que é o caso da Daniela aqui. Então, hoje a Tati vai conversar com vocês sobre esses pensamentos que te levam
a ganhar peso novamente. Ok. Galera, é o seguinte. Vou sair um pouquinho. As pessoas falam muito dos aspectos físicos, né? Assim, da atividade física, da importância da atividade física para o emagrecimento, da importância da reeducação alimentar, né? De você mudar a alimentação durante o emagrecimento. Mas muitas pessoas esquecem ou não dão a devida importância para outros aspectos, que são os aspectos mentais, os aspectos emocionais do emagrecer, tá? Isso é tão importante quanto a dieta, é tão importante quanto a atividade física, tá? A gente convive com comida desde muito tempo, desde quando a gente nasce. A hora que a gente sai da barriga da mãe da gente, primeiro a gente respira, em seguida a gente tem a necessidade de se alimentar, né? E então, eu quero dizer que o processo de se alimentar é muito precoce na vida da gente. E dependendo da forma como isso é ensinado para nós, as experiências que a gente tem na família, tem família que são famílias de obesos, né? Tem família que considera a comida como uma forte estratégia de vinculação, né? Eu tinha uma avó, por exemplo, quando eu ia na casa dela, ela fazia doces, né, para os netos chegarem, todo aquele tanto de neto criança, ela fazia doce. E ai de você se saísse sem comer um pedaço do doce, porque ela insistia muito para que isso fosse feito. Não, só um pedaço, tá gostoso e tudo. Enfim, e aí a comida tem um papel, um lugar muito importante até nos vínculos familiares, né? As famílias, quando se reúnem, tem que ser em volta de uma mesa. Essa época do ano, então, né? Final do ano, Natal, é o que a gente mais vê, né? Essas celebrações acontecendo em volta de comida, em volta de alimentação. Então, a comida carrega um aspecto emocional muito importante. E aí, é importante a gente começar a ter um pouco mais de consciência disso. Qual o lugar que a comida ocupa na minha vida? Às vezes, aquela comida está ocupando um lugar de uma carência, de uma situação, de uma raiva que você passou, e aí você desconta tudo na comida, né? Tem uma parte emocional forte envolvida. O primeiro ponto que a gente sempre fala é a gente começar a tomar consciência desse lugar da comida na minha vida. Não adianta emagrecer aqui no estômago e não emagrecer aqui, tá? O emagrecimento precisa acontecer no geral, no todo, para que você não fique naquele efeito sanfona, né? Como é o caso da pessoa ali, não esqueci o nome dela agora. A Dani Beatriz. É a Dani? Ela fez um acompanhamento psicológico, mas ela não vai mais ao médico, não faz mais acompanhamento. Então, o que é mais indicado hoje, eu acabei de assistir uma aula esse final de semana, uma pós-graduação, falando sobre preparo emocional para a cirurgia bariátrica e para essas questões de emagrecimento. Uma colega falando sobre isso, né? Muitas pessoas fazem um acompanhamento psicológico prévio, né, antes da cirurgia bariátrica, porque precisa muitas vezes do laudo para poder conseguir operar, mas depois que a cirurgia passa, é como se não esses aspectos emocionais deixassem de ter importância, tá? Eu lembro de uma situação que até uma colega de trabalho, não foi paciente minha não, que ela foi logo para a cirurgia bariátrica porque ela não queria pensar em mudança de estilo de vida, essa coisa da reeducação. Essa reeducação não é só alimentar, é reeducação emocional também. Você precisa reeducar suas emoções, reeducar os seus pensamentos para o aspecto alimentação, para o aspecto comer na tua vida. E essa colega de trabalho, ela quis fazer a cirurgia porque o marido começou a chamá-la de gorda, a desvalorizá-la, né? E ela ficou muito mal e ela quis emagrecer rápido para poder salvar o casamento dela. Então, olha o tamanho do lugar que essa questão do emagrecer ocupou na vida dela, né? Quando eu emagrecer, eu vou salvar o meu casamento. Obviamente que tinha muitas outras questões do casamento envolvidas e não é só isso, né? Ela foi para a cirurgia bariátrica, fez o acompanhamento prévio, a psicóloga acompanhou, viu esses conflitos todos. Mas no pós-operatório, a pessoa simplesmente descarta a importância disso.
Lembrando que você come do jeito que come, você tem os seus pecados alimentares, você não adquiriu isso ontem, né? É toda uma história, as experiências que você teve, para chegar na forma como você enxerga a comida hoje na tua vida. E as pessoas querem de hoje para amanhã, porque vai numa sessão, vai num horário, 50 minutos de sessão comigo, quer transformar a vida e agora fazer tudo diferente. É um processo, gente, é um caminhar. Tá? Da mesma forma que você não ganhou peso de domingo para segunda, você não, o processo de mudança de pensamento também leva um tempo, tá? E aí precisa de uma reeducação. Esse acompanhamento psicológico, Dani, precisa acontecer inclusive após a cirurgia bariátrica para você conseguir manter-se no peso que você quer, tá? Então, se tem uma dica que eu já posso te dar é de cara, já procura uma nova orientação, tá? Para você não cair no efeito sanfona. Parece que se não comer não tem razão de muita coisa. Olha que associação forte que a Dayana está falando aqui. Parece que se eu não comer, não tem razão de muita coisa. Comida como sentido de vida. Tudo bem que a gente precisa dela mesmo. Quem não come, né, fica desnutrido e favorece aí que morra mesmo. Mas o que eu estou entendendo do sentido de vida é um sentido existencial mesmo, de prazer de viver. Né? Então, tem que olhar muito essas questões, o lugar da comida na minha vida. O que a comida representa para mim? É simplesmente algo que vai fazer o meu organismo ter energia para eu dar conta das minhas atividades? Ou ela é muito mais do que isso para mim? Ela substitui um carinho que eu não tenho, uma falta de alguma coisa? Lembra, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é tudo aquilo que é em excesso. Então, comer em excesso me diz da falta também de alguma coisa. Né? Todo excesso diz de uma falta. Fala de uma falta. Né? E, às vezes, pode ser a falta de uma questão afetiva mesmo, né? De amor, de carinho, de atenção, ou de sentido de viver. E aí, Dayana, né, que falou daquilo, cuidado, porque isso pode estar associado a quadros depressivos, tá? Eu não estou dizendo que você está com depressão, porque eu não conheço nada, né, da sua história, mas me veio uma impressão de muita tristeza. E aí, tristeza acentuada, prolongada por muito tempo, a gente pode evoluir para quadros depressivos, e isso realmente vai te atrapalhar a emagrecer também. Eu já fiz todas as dietas, cheguei à conclusão que preciso de tratamento psicológico. Adriana, as pessoas dão muita ênfase ao tratamento médico, né? E não dão tanta importância ao tratamento psicológico. Gente, tem uma tríade importante. Isso vem da psicoterapia cognitiva, comportamental, do pensamento, sentimento e comportamento. Tudo que eu penso influencia na forma como eu me sinto, que vai influenciar na forma como eu me comporto, no caso, diante da comida. E às vezes são pensamentos tão rápidos, tão automatizados, coisas que eu penso há tanto tempo que eu nem me dou conta do que eu penso. É muito importante você começar a prestar atenção no que é que você pensa antes de colocar uma coxinha na boca, um doce na boca, ou uma quantidade maior de comida no prato. Tá? Qual o pensamento que você tem? Aí é o que o Dr. Ribamar estava falando, os pensamentos sabotadores são esses pensamentos vilões que tentam te sabotar mesmo, tirar você do seu propósito. Ah, mas é só hoje. Hoje é aniversário da minha mãe, como é que eu não vou comer isso aqui? Nossa, a minha avó insistiu tanto para eu comer, como é que eu vou dizer não para ela? Ah, é só um pouquinho, tem tanto tempo que eu não comi isso, é só dessa vez. Tem muitos pensamentos que às vezes a gente nem se dá conta. O primeiro processo que eu explico no método Sarada de Vez com um pouco mais de profundidade é essa questão da conscientização do que é que você pensa diante de um prato de comida. Tá? Porque a partir do momento que você tem consciência do que você está pensando, você consegue traçar estratégias para brigar com aquele pensamento, se for um pensamento sabotador, ou reforçar aquele pensamento, se for um pensamento fortalecedor. Tá? Pensamentos sabotadores vão te levar a sentimentos, culpa, desânimo, tristeza, incapacidade, impotência, e vai fazer você se comportar de uma forma muito negativa para você, na maior parte das vezes comendo em excesso. Mas a outra regra também, a outra via também é verdade. Se você consegue ter pensamentos mais fortalecidos,
mais funcionais dentro de você, você também vai se sentir mais forte, mais capacitada e vai ter mais autocontrole sobre a comida. A Marisete está falando que ela é muito ansiosa. A Marise Pereira, desculpa, Marise Pereira. Meu problema é que sou muito ansiosa. Eu não consigo, mas estacionei, não consigo. A Edna falando, não consigo. Comecei a fazer zumba e tá difícil, é isso aí. Porque você pode movimentar seu corpo, mas se a hora que você chega em casa, você abre a geladeira e vê um brigadeiro lá dentro, se você não tiver modelado o seu pensamento, você pode tentar modelar o seu corpo com atividade, mas modelar o seu pensamento vai te ajudar nisso. A ansiedade, gente, além da depressão, da tristeza, a ansiedade é um carro-chefe também nessa questão do emagrecimento. A ansiedade me diz de pressa, né, de falta de controle. Quando vê a comida, por exemplo, né? Aí quando eu vi, eu já comi. Quando eu vi, eu já estava lá. Quando eu vi, eu já estava repetindo o prato. Isso falta, na verdade, o que eu falo é falta de treino, um treino mental, de desacelerar o seu comportamento, mas para isso você precisa prestar atenção no que é que você pensa diante da comida, tá? Tomar consciência disso é o primeiro passo, porque uma vez que você tem consciência desse pensamento, você consegue ter consciência também da forma como você se sente e do comportamento que você quer ter. Então é você controlando a comida, não a comida controlando você, tá? Porque às vezes alguns pacientes falam pra gente como se a comida abraçasse ele, assim, ele não tivesse como escapar daquilo. Não é assim, né? Você pode ter total controle sobre isso. Só que lembra que você tem um condicionamento criado há muitos anos na tua vida. Então a gente precisa criar um descondicionamento. Para descondicionar, para dessensibilizar, também é um processo. A ansiedade atrapalha porque a gente quer resultado para ontem, né? A gente quer emagrecer. Eu, agora, nessa época do ano, eu recebo muitos pacientes no consultório que querem ir para a praia em janeiro e querem emagrecer num curto espaço de tempo um tanto de quilo que é impraticável daquele jeito que a pessoa pensa, tá? Só um recadinho aqui, a Renata Lírio Júnior, doutor Ribamário, estou muito feliz, emagreci 3 quilos de quinta-feira para cá, estou muito animada. Bora, galerinha, segue aí as dicas. Obrigado, parabéns, Renata, parabéns pelo seu empenho, pelo teu resultado. Isso é muito bom de ouvir. A dona Yolanda hoje que não está com a gente hoje, mas na semana passada a dona Yolanda, que comprou o nosso método, o nosso curso, na verdade, não método, é um curso, ela também tinha eliminado 3 quilos. Então, não sei se ela está por aqui hoje, acompanhando a gente. A Sheila tá, assim como outras falaram, tem uma frase muito comum, né? Eu não consigo emagrecer. Esse eu não consigo tem que sumir do seu vocabulário, tem que sumir da sua cabeça, tá? Quando você fala que você não consegue, é exatamente assim que o seu corpo vai agir com você, tá? Você lentifica todo um metabolismo, toda uma forma de processar, porque você realmente acredita que você não consegue. Some, eu não consigo emagrecer, é um pensamento sabotador dos mais fortes que tem e o que mais tira você do seu propósito. Como é que ela poderia colocar uma frase positiva, ao contrário dessa, Tati? Tem algumas formas de você fazer isso. Eu gosto muito de escrever, né? Então eu gosto de pegar podem fazer isso, fica como também uma outra dica para vocês. Pega um papel, um pedaço de papel, um chamex, né, maior assim, divide ele ao meio. Escreve de um lado, assim, pensamentos que tem diante da comida. E vai lembrando, ao longo da sua semana, ou se você já tem alguns, você sabe que são repetitivos na sua cabeça, os pensamentos sabotadores costumam ser automáticos e com intensidade forte, uma frequência forte na sua cabeça. Ele se repete muito. Então, pelo menos uns 3 ou 4 você consegue escrever de cara. O eu não consigo é muito comum, né? Eu posso comer isso aqui, é só hoje, é só um pouquinho, não precisa ser pensamentos extensos, não. Às vezes é uma frasezinha mesmo, curta, né? É só hoje, é só um pouquinho. É tão pouco que não vai fazer diferença. Exatamente. Né? Segunda-feira eu começo dieta, né? Sinal de que segunda-feira eu começo a dieta e a pessoa está na terça anterior, quer dizer, olha o tanto de dias que ele tem ainda na frente para poder começar, eles colocam lá na segunda-feira para começar, ainda uma semana depois. Então, coloca no lado esquerdo da folha
os pensamentos que você mais tem diante da comida. E aí você vai colocar, para cada pensamento que você colocar, você puxa uma seta do lado direito da folha, você vai escrever uma frase contrária àquele pensamento que você escreveu como sabotador ali do lado esquerdo. Então, eu não consigo emagrecer. Tem uma coisa legal, você pode colocar a palavra mas, M-A-S, mas, depois da frase. Eu não consigo emagrecer, mas necessariamente você vai ter, o mas te força a pensar numa ideia contrária, tá? Eu não consigo emagrecer, mas, completa a frase. Mas eu posso começar uma reeducação alimentar hoje. Aí você vai fazer isso para cada frase que você colocar lá. Negativa, né? Cada frase negativa, cada frase sabotadora, você vai colocar uma frase na frente fortalecedora, tá? Coloca um mas, que vai te ajudar a pensar nessa frase fortalecedora. Vou comer hoje, vou comer só hoje esse pouquinho, mas quero emagrecer e ser mais saudável, por exemplo, tá? Cada um vai ter sua frase, cada um vai ter a sua maneira de escrever. Ou simplesmente, vou comer só hoje um pouquinho, mas eu quero emagrecer, tá? E você vai escrever a frase lá do lado direito, depois do mas, você completa a frase. Depois que você fizer isso, né, você vai dobrar a tua folha e o lado esquerdo da folha com os pensamentos fortalecedores, você vai eliminar, vai rasgar, jogar fora, picotar, joga no lixo, põe fogo. Né? Os pensamentos sabotadores, você vai sumir com eles, vai rasgar, botar fogo, o que você quiser fazer, mas você não vai ficar lendo eles mais, tá? E essa coisa de tirar do mental e colocar no papel, você consegue tornar as coisas um pouco mais objetivas. E aí você vai ficar com uma lista de pensamentos fortalecedores. Quero emagrecer, quero ser mais saudável, vou começar uma reeducação alimentar. A frase que você colocou depois do mas. Você vai ter uma listinha de pensamentos fortalecedores. Desses, você pode fazer a sua listinha, né? Você pode escolher um que você acha que tenha mais sentido para você. E aí, meu amigo, minha amiga, você espalha essa frase por tudo quanto é lugar, na sua tela de computador, na sua tela do celular, escreve no papel, coloca na porta da geladeira, no espelho do banheiro. Teve um paciente meu que colocou no teto, em cima da cama, no quarto, porque ele deitava de barriga para cima, ele gostava de dormir de barriga para cima, e a frase estava lá em cima. Então ele ficava lendo a frase até ele dormir. Tá? Cada um vai ter a sua maneira. Teve um outro paciente que colocou como um hashtag nas redes sociais dele. Tudo que ele postava, ele colocava hashtag, eu não lembro, era uma frase agora que falava de força, mas eu não lembro a frase agora para falar para vocês. Ele colocava hashtag e a frase que ele escolheu. Tá? Isso tem que viralizar na sua vida, tá? Então, nas conversas, quando as pessoas quiserem te desviar do seu propósito, não, mas vamos lá, é só esse final de ano, é happy hour, vamos lá. Olha, eu vou curtir com vocês, porque eu gosto de vocês, vocês são meus amigos, mas aí você fala a sua frase para o professor, eu quero emagrecer, eu quero estar saudável, e é isso que eu vou seguir. Tem pacientes meus que levam a marmitinha para o happy hour, numa boa, e vai ser feliz. Aquelas pessoas que realmente estão engajadas no propósito fazem isso numa boa, tá? Recebem as críticas e tudo, mas conseguem repetir a frase fortalecedora para as pessoas, e os amigos que realmente respeitam aquela decisão param de encher a paciência dele. Tem um recadinho aqui da Sheila Fontes, ela está falando assim para a gente: sempre me culpo depois que como, mas não consigo resistir. Doces e pão são os piores. Olha outro pensamento aí, não consigo resistir. A mesma coisa do eu não consigo, tá, Sheila? Não consigo resistir. Tira essa frase. Consegue, tá? Você pode ter controle sobre a comida, não a comida sobre você. Eu gosto muito de doce, mas eu vou resistir. É um pensamento positivo. Aí eu vou resistir já é um pensamento mais forte, exatamente. Tá? É a forma de você falar, Sheila. Começa por aí. Tá? O jeito que você coloca o pensamento, o jeito que eu tô lendo aqui agora, não consigo resistir, é realmente dar um desânimo, né? Dá vontade de falar, nossa, eu não consigo mesmo. E não é por aí, tá? Se você quer, você precisa
vigiar o seu pensamento para que ele aconteça na sua cabeça de uma outra maneira. E também só lembrando da nossa live anterior, para quem não assistiu, lá na nossa página, elas ficam registradas. Então, se você não assistiu a live anterior, vá lá na nossa live anterior, nós falamos de doces. Então, eu falei para vocês de algumas pesquisas que relacionaram a compulsão pelo doce pela compulsão com drogas, morfina, heroína. A área do cérebro que o doce gera prazer, no caso, quando você come doce gera prazer, é a mesma área do cérebro que as drogas, como heroína e morfina, também geram prazer para o drogado. Então, claro que não é fácil se livrar do doce. Eu até comentei na live, vocês têm que assistir, para quem é compulsivo por doce, eu comentei que não tem outro jeito senão a abstinência de doce, né? Então, para quem tem essa compulsão por doce, assista a live da semana anterior, que nós falamos sobre compulsão por doce, porque é tão difícil largar o vício de doce. Tem gente falando aqui dos sentimentos de culpa e da consciência pesada quando come, né? É aquele ciclo que eu falei para vocês, né? Eu não consigo resistir, eu vou lá como um doce, aí eu me sinto culpada por aquilo. É um ciclo que a gente chama de ciclo vicioso, porque quando você se sente culpada, você fica triste, aí o que você faz? Você come de novo. E aí vai se sentir mais triste, mais culpada, mais culpada, e aí quer comer de novo. Aí uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra, e você tem a sensação de que não tem controle sobre aquilo, tá? Mas qualquer uma dessas instâncias que você mexer, tentar mudar a estratégia de pensamento, mudar a sua sensação, ou mudar o seu comportamento, você já quebra o ciclo, e você pode entrar no outro ciclo, que a gente chama de ciclo virtuoso. Quando você tem um pensamento fortalecedor, por exemplo, eu vou resistir, ou eu quero ficar saudável, você já começa a quebrar esse ciclo, você já começa a treinar uma sensação diferente diante da comida, tá? E aí comportar-se diferente diante da comida. Realmente, doutora, a Renata dizendo, esses pensamentos nos destrói. A Renata foi a que perdeu 3 quilos, eliminou 3 quilos já. Por isso, esse curso nos ajuda muito, porque quem não faz parte do Sarada de Vez não tem noção do quanto podemos emagrecer sem culpa. As dicas são para destruir nossa sabotagem. E realmente é enriquecedor ter uma psicóloga como apoio. Obrigada pelo top. Essa doutora é top. Adorei. É muito importante quando a Renata fala do Sarada de Vez, porque eu já tinha uma experiência de consultório, já era casado com a Tatiane, e a gente resolveu juntar essas duas áreas, porque eu tinha realmente essa dificuldade de manter os pacientes magros. Então, muita gente consegue emagrecer, mas não conseguia se manter magro. Então, por isso eu chamei a Tatiane, ela tem, dentro do curso Sarada de Vez, 8 aulas, 4 são práticas, para que você consiga trabalhar o seu mental, trabalhar o seu psicológico e alcançar os teus resultados. Então, lá no curso tem uma área de aula da Tati, para ajudar vocês a conseguirem o resultado, como a Renata ali já está conseguindo. Sim, aí eu falei da primeira etapa, que é a conscientização, né? Faz parte do tempo de consultório, como ele falou. Ele começou a me encaminhar alguns pacientes para o consultório, que eu também atendo o consultório, e a gente começou a ver algumas coisas em comum entre os pacientes, né? Aí eu desenvolvi não sei se chama de método ou É um método, que ela é muito humilde, gente, ela não fala. Ela criou um método baseado no acompanhamento de pacientes que queriam emagrecer, e ela batizou esse método de método CARE, que são 4 letrinhas. A conscientização a primeira, que é isso que eu falei agora para vocês, tomar consciência do que a comida representa para você, o lugar da comida na sua vida, e os pensamentos que você tem diante da comida, o A de atitudes amorosas, tá? É como se você começar a eleger atitudes amorosas com você mesmo, tá? Para chegar naquele propósito. As pessoas que conseguiram emagrecer, que conseguiram se manter no peso que elas queriam, elas praticam essas 4 letrinhas que eu estou te falando na vida, tá? Virou rotina, virou hábito. O R de repetição, né? Então, essas atitudes amorosas, uma vez eleitas, né? Eu vou fazer atividade física, eu vou para psicóloga, eu vou consultar um nutrólogo, eu vou fazer os meus exames regularmente para ver como é que tá meus hormônios.
Eu vou repetir eu vou praticar as pequenas alegrias da minha vida, porque a gente precisa ter prazer de viver, né, gente? E aí, uma vez que você elegeu quais são as atitudes amorosas de você, com você mesmo, aí é um papo reto que você precisa ter com você. O que eu posso fazer por mim para me sentir melhor? Aí você sabe, todo mundo sabe, né? Você é o melhor informante de você mesmo. O que você pode fazer para se sentir melhor? E aí, o R da repetição, você precisa, então, repetir. A gente aprende por repetição. A gente aprende a falar porque a gente repete. A gente aprende a andar porque a gente caiu 100 vezes, mas a gente levantou 101. Tá? Então, a gente repete. E o E de excelência, porque uma vez que você repete, você cria um novo condicionamento no teu cérebro, um novo ciclo, um ciclo virtuoso de saúde, de foco naquilo que você quer, e aí você repetindo, quanto mais esse condicionamento estiver forte dentro de você, você chega num nível de excelência, que é o Ezinho do care, tá? O care em inglês significa cuidado, então, no meu ponto de vista, é esse cuidado que você precisa ter com você mesmo, com a sua parte física, com a sua parte hormonal, com seus pensamentos, com as suas emoções, com seus comportamentos, tá? Para chegar no padrão de excelência. É lógico que a zona de conforto, especialmente pessoas que têm um histórico muito de idas e vindas, de perder peso e ganhar, ou uma questão familiar importante, a zona de conforto vai sempre estar fazendo assim para você. Vem, aqui é melhor, aqui é melhor. Mas quanto mais condicionado você tiver, quanto mais repetido, quanto mais vezes você tiver repetido aquela atitude amorosa, você pode até dar uma pisadinha na zona de conforto, mas você retoma logo aquela condição saudável de novo. Por exemplo, esse senhor aqui é um exemplo disso. Uhum. Ele... quer contar? Eu cheguei a pesar 116 quilos, né? E nessa época, a minha especialidade não era nutrologia, eu não era nutrólogo, eu era um oftalmologista. E esse aumento de peso, ele foi em decorrência de um nível de vida muito estressante que eu tinha. Eu viajava para trabalhar em São Paulo, eu tinha acabado de mudar para Goiânia, não tinha conseguido me restabelecer em Goiânia, então precisava voltar ao São Paulo para manter meus ganhos. Isso me levou a um nível de estresse. Então, eu dormia mal, comia mal, sem energia, sem disposição para nada. E procurei alguns profissionais para me ajudarem a emagrecer. Bati 116 quilos, cheguei no meu limite e falei, eu preciso emagrecer, não dá para continuar do jeito que eu estou. E, infelizmente, não encontrei profissionais dentro da área que trabalha com emagrecimento que conseguissem me ajudar. Então, em vez de eu ficar frustrado e dizer assim, não tem jeito, eu tenho que ser gordo mesmo, eu resolvi estudar, ir a fundo, que não tinha nada a ver com a minha área de atuação, que era oftalmologia. E aí, através desses estudos, de pesquisas, eu comecei a entender o que estava acontecendo com o meu corpo, comigo, por isso que eu não consegui emagrecer. E a partir daí, aplicando as coisas que eu consegui estudar e aprender, aplicando comigo, eu consegui ter resultados, né? Muito nessa minha caminhada de 12 anos aí na área, ela está no nosso curso, Sarada de Vez. A experiência minha ao longo de 12 anos, né? Então, hoje eu estou nesse nível de excelência que a Tati fala. O que eu estou querendo trazer o exemplo dele é assim, ó. Porque então quer dizer que agora ele não sai dali em hora nenhuma. Não. Sai. Chega domingo de manhã lá em casa, galera. Sabe o que esse moço me traz da padaria? Um bolo de leite ninho com calda de Nutella. Pensa se ele me ajuda. Mas aí o que ele faz? Ele até tenta comer 2 pedaços do bolo e não dá conta mais. Não dá conta. Mas ele sabe que na segunda é vida que segue. Aí na segunda ele entra na questão alimentar mais saudável de novo. Né? Que nunca mais eu vou comer um brigadeiro, nunca mais. Olha, essas coisas de exagero, dos excessos, sempre atrapalha, tá? Tem uma pessoa que escreveu aqui, a Maria Nilza, eu não resisto, eu não tenho controle. Tudo pensamento sabotador, tá vendo? Todo mundo tem. Só tem que tomar consciência disso. Eu não tenho controle, mas vou procurar informações, vou procurar ajuda. Vou procurar ajuda já é um pensamento ótimo. Fica só com esse. Vou procurar ajuda, tá?
Tem Eu outra queria aqui. responder a Lúcia Carmen Gomes. Não como doces, mas as porções de frutas que como são muito grandes. Como de 3 em 3 horas, mas a quantidade é um problema. Lúcia, você come doce sim. Hoje você está entendendo que você come doce. Mas como, doutor? Eu como fruta. O doce da fruta nós chamamos de frutose. Então, quando você exagera na quantidade de fruta, você está comendo o doce que não é o doce do açúcar, é o doce da fruta. E isso vai te levar a ganhar peso ou fazer com que você não evolua dentro de uma dieta uma quantidade de peso significativa. Então, você come doce, só que é o doce da fruta. Você só trocou a origem do doce. Por isso que talvez você esteja com dificuldade. Uma outra coisa que você fala, que é de comer de 3 em 3 horas, isto já caiu por terra no conhecimento nutricional e nutrólogo, com na nutrologia. Hoje você não é obrigado mais a comer de 3 em 3 horas. Existem estratégias alimentares que te deixam sem fome, que é o que a gente ensina no nosso curso, Sarada de Vez. Então, as estratégias que eu coloquei lá são estratégias que você começa a comer pouco, você vai sentir um pouco de dificuldade nos primeiros dias. Os 3 primeiros dias, porque o corpo vai estar trocando o combustível dele. Quando você come uma fruta, por exemplo, Lúcia, o combustível do corpo para continuar vivendo, batendo o coração, respirando, fazendo as atividades do dia a dia, ele utiliza o glicogênio como fonte de energia. A partir do momento que você reduz esse consumo, o corpo, entendendo que não vai chegar mais frutose, não estou falando do seu caso que você come muita fruta, ele começa a utilizar a sua própria gordura. E essa estratégia a gente ensina no nosso curso. Tá? Então, Lúcia, sinto lhe informar, mas você come doce. Só que é o doce da fruta. Olha quem entrou, Aline Esperança. Oi, Aline! Ó. Tamo junta. Eu fico horas sem comer, mas quando eu vou comer, eu quero tirar o atraso. Isso é bem o pensamento do gordo, viu, Aline? Vou te contar que é o pensamento do gordo. O gordo, quando quer emagrecer, de contar para vocês. Ele fala assim, ó, vou fazer tudo que eu preciso. Porque ele vai pensar só na estratégia comportamental disso. Então, ele vai ao médico, ele vai para academia, mas ele não se atenta para essas coisas emocionais e mentais que a gente está falando. Aí ele vai e faz tudo. Aí você sabe qual que é o propósito do gordo, quando ele não mexe nos aspectos mentais? É assim, exatamente esse que a Aline colocou ali, ó. Vou fazer tudo direitinho, porque aí no dia que ele sobe na balança, que ele vê que ele tá no peso que ele queria, ele fala, agora eu vou tirar a barriga da miséria. Aí aquele peso que ele demorou semanas para perder, ele ganha uma semana tudo de novo. Aí que frustra, culpa, aí eu não consigo emagrecer, eu não tenho controle, tá? Então esse é um outro pensamento sabotador, dona Aline, altamente perigoso, tá? Se eu pudesse colocar uma luzinha, eu colocar uma luzinha vermelha, assim, ó, pé, junto com eu não consigo, tá? Eu posso fazer uma escala de pensamentos sabotadores, e esses dois estão no ranking, lá no primeiro lugar, tá? Quando eu vou comer, eu quero tirar o atraso. Exatamente, é porque não está reeducada. Você seguiu a dieta, mas não reeducou. Porque eu, por exemplo, quando eu fiz o meu processo após a gravidez das nossas filhas, né? Quando eu fiquei grávida das meninas, a gente ganha peso e tal. Isso era uma questão que eu olhava muito, né? Mãe tem um negócio, um pensamento sabotador assim, nossa, minha filha deixou o restante no prato, não pode deixar perder. Levanta a mão aí quem já passou por esse pensamento. Por favor. Vai estragar, não posso deixar estragar. Tá? Então, gente... Só esse pouquinho não vai fazer diferença. Só esse pouquinho, mas é o pouquinho. Nós temos 3 filhas, imagina um pouquinho de cada uma das filhas, já deu um prato. Tá? Então, é interessante quando você realmente consegue reeducar, você até tenta comer aquele tanto que você queria, aquele tanto que você comia antes, mas você passa mal. Eu passei por isso. Aí eu fiz o processo, perdi 8 quilos em 1 mês e meio, na época. E aí a gente foi para uma churrascaria para comemorar, olha, gracinha. Vamos comemorar na churrascaria, aquele buffet maravilhoso, cheio de coisa, e coloquei aquele senhor prato, porque eu queria tirar o atraso, igual a Aline falou aí. Gente, consegui comer 1/3 do prato, assim, de verdade. E aí a sensação de empachamento, aquela coisa, parecia que eu comi um boi. Aí eu falei assim, gente, que gracinha, eu estou reeducada.
tá? Porque mesmo que você tente, você não consegue, você passa mal. Tá? Mas isso dentro do processo de reeducação alimentar. É um passo a passo. É um passo a passo, tá? Michele Cristina, fico de barriga inchada quando como coisas como leite, trigo. Incha que não cabe nem a minha aliança no dedo. Michele, provavelmente você tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Existem vários níveis de tolerância. As pessoas acham que, às vezes, a intolerância está relacionada só a enjoo, náusea, diarreia. Não. Às vezes, você pode ter uma pequena intolerância. Então, se você já observou isso, se afaste de alimentos que contêm teor de lactose, alto teor de lactose. Ok? Sou diabética, Tânia, acho que é com você também. E só um detalhe. A farinha de trigo você pode substituir por farinha de amêndoas, farinha de coco, que não vai te fazer mal. Aqui, ó, sou diabética, está sendo difícil fazer dieta, preciso muito. A Isabel Cruz, deixa eu explicar da Isabel aqui. A Isabel falou que se ela pode fazer jejum intermitente no diabetes. Então, vou contar uma historinha para vocês. O jejum intermitente, ele foi desenvolvido, esse esquema de alimentação, ele foi desenvolvido por um médico que tratava de pacientes diabéticos. Vocês não sabiam disso, né? Então, o médico estava tendo dificuldade para controlar a alimentação dos pacientes dele. E como ele não conseguia controlar a alimentação, ele não conseguia melhorar os parâmetros de diabetes que os pacientes tinham. Então, ele bolou da seguinte forma: e se esses pacientes diminuírem a janela de alimentação? Geralmente, nós temos uma janela de alimentação de 12 horas, não é verdade? Porque você acorda pela manhã, vou imaginar, 8 horas tomei o café, meio-dia, almoço, aí lanche à tarde, aí janto, 8, 9... Então, dá em torno de 12 a 14 horas de alimentação. E a ideia dele foi assim: e se eu reduzir essa janela de 14, 12 para 8? Será que eu consigo controlar o diabetes? Bingo! Ele conseguiu controlar o diabetes de pacientes. Então, se você quer fazer o jejum intermitente, é uma ótima indicação para controlar o seu diabetes. Aline, olha lá, o que a Aline falou. Entendi você, porém não é nesse sentido, é outra questão. Olha que interessante. É de ficar trabalhando e não parar para comer. Aí, a hora que ela para comer, ela tá com a fome de leão. É isso, né, Aline? E quer descontar tudo que ela não comeu o dia todo. Por isso, Aline, que é importante você ter pequenas porções saudáveis com você. Por exemplo, nós estávamos vindo para cá para o consultório para fazer a live e eu estava com fome. E a Tasha, ela estava com uma porçãozinha de castanha. Eu tô com o negócio pegando. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Espera aí que eu tô com o microfone aqui. Se eu sair daqui, vocês vão parar de... Aqui, ó. Castanha de caju, estão vendo? Porçãozinha de castanha. Tava dentro do carro. Então, eu tenho uma dessa dentro da bolsa. Tem uma dentro do carro. Tem uma dentro da mochila lá da atividade física. Sempre tem uma castanha, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas. Eu gosto muito de fruta desidratada, então eu compro. Aline, lá no nosso curso que você comprou, você já é nossa aluna, existem lá todas as oleaginosas que você pode estar utilizando como estratégia e carregando com você. As frutas vermelhas, como morango, mirtilo, as castanhas, eu coloquei lá, tem no livro, no passo a passo da alimentação, eu coloquei lá os lanches que são mais saudáveis para você. Com relação à tua fome, que você fica muito sem tempo para comer, e quando você vai comer, realmente dá uma fome muito grande. Isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Por quê? Quando você deixa de comer, Aline, você entra em um processo de hipoglicemia. Ou seja, o corpo... Ele entende que você está passando necessidade. Isso, exatamente. Ele entende assim: coitada da Aline, não tem o que comer. Então, quando você vai para a próxima refeição, o corpo fala assim: deixa eu estocar o máximo que eu posso de comida. Porque eu não sei que hora que vai ter de novo. De novo. Exatamente isso. Então, é uma estratégia do corpo, porque o nível de glicemia ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, e o corpo precisa retomar esse nível de glicemia. Não sei se vocês sabem, mas sem glicose no nosso corpo, ou sem a gordura, porque a gordura também pode mudar um pouquinho no processo bioquímico que vira a glicose, a gente só consegue ficar 5 minutos sem glicose no corpo. Por isso, quando você tem uma hipoglicemia, você desmaia, você passa mal, você tem dor de cabeça, porque o corpo não consegue viver. E eu não sei vocês, mas quando eu já tive as minhas crises de hipoglicemia, aí você tem aquele desespero para pôr alguma coisa na boca, não é? Exatamente. E aí eu lembro, quando eu fui fazer a reeducação
após a gravidez da primeira, aí eu queria chegar no meu peso para poder tentar a segunda gravidez, foi esses 8 quilos de 1 mês e meio que eu estou falando, eu tive uma crise de hipoglicemia em casa com a minha filha mais velha, que na época estava com 10 meses. E aí eu fiquei desesperada, falei, gente, se eu desmaiar aqui com ela, estava só eu em casa, eu fiquei desesperada, eu abri a geladeira, não sei se você lembra disso, eu abri a geladeira que tinha lá uma caixinha de bis, comi metade da caixinha, feliz, satisfeito, porque eu não ia desmaiar mais. Tá? Mas a hora que ele chegou, minha tão grande culpa, eu confessei para ele, aí ele, né, reformulou tudo lá e eu comecei no dia seguinte com isso. Uma das dicas foi essa, de ter esses lanchinhos à mão, Aline, precisa ter, porque senão você vai querer descontar tudo mesmo. Exatamente. A Paula Roberto, boa noite, estou amando ouvir vocês. Obrigado, Paula. Já emagreci 17 quilos e ganhei tudo de novo. Realmente faltou... Emagrecer aqui, né, Paula? Tá faltando emagrecer aqui, isso. Ó. Emagrece aqui, mas não emagrece aqui, não adianta. Pensamentos fortalecedores, como a Tati fala, positivos para você, Paula. Não consigo perder gordura corporal. De novo, vamos falar desse não consigo perder, Tati? Quer lembrar? Não fazem isso. Olha, se eu for contar quantas pessoas escreveram não consigo aqui, eu vou tirar o chicote da mão de vocês tudo. Gente, o não consigo é um chicote na mão, sabe? Um chicote poderoso, que vocês ficam o tempo inteiro assim, ó, se machucando, se lamuriando. Não vai fazer vocês conseguirem mesmo. Vocês estão passando uma mensagem, sabe aquele jogador que faz gol contra? Como é que fica? Ele fica feliz ou ele fica triste? Tá? Vocês estão deixando assim, pela automatização do pensamento, porque isso é pensamento automático, né? Quando você vê, você já falou, quando você vê, você já comeu, né? Essa automatização do pensamento está numa intensidade muito grande, tá? É chicote na mão o tempo inteiro. Vamos tirar o chicote, vamos pegar um creminho, né? Vamos fazer um carinho, vamos alisar a gente um pouquinho também, tá? Então, essa galera do não consigo aí, por favor, né? Tem que tirar isso do vocabulário, da cabeça. Quando falar não consigo, mas coloca o mais na frente e completa a frase. O mais na frente completa a frase, ok? Renata Ferreira, castanha não mata minha fome. Adoro, mas como muito. Renata, as castanhas não é para tirar a fome. É para que você mande o recado para o teu organismo, para o teu corpo. Que você tem comida. Que você está se alimentando. O ato de mastigar, ele manda o recado para o cérebro, estou me alimentando. Então, isso vai diminuir a tua fome na próxima refeição. Uma porção de 25 gramas e 30 gramas é o suficiente para você se alimentar. Você não precisa comer castanha até se sentir cheia, tá? Então, são estratégias para avisar para o corpo, estou me alimentando, então você pode trabalhar porque a comida está chegando. É isso que o corpo... Dessa forma que o corpo trabalha. A Lúcia está dizendo como faz para fazer o curso. Lúcia Carme, o curso chama o site nosso www.saradadevez.com.br. A plataforma que recebe de você chama Hotmart. Então lá você vai, boleto, cartão, são 12 de 27 no cartão, 12 de R$27. E lá você vai encontrar 10 aulas minhas, como médico, explicando o processo de emagrecimento, 8 aulas da Tatiane, explicando o processo mental care, que ela com exercícios, e mais 7 e-books gratuitos. E com isso você vai conseguir vai te ajudar bastante no seu processo de emagrecimento. A Tânia querendo saber mais sobre jejum intermitente, porque é diabética. A Aline Esperança, minha amiga. Aline, na segunda ou terça-feira, as pessoas que compraram com bônus, o salário de bônus seria a minha presença online. Eu vou fazer uma live só com vocês. Segunda ou terça-feira, só com os alunos do curso, tá? Então fica ligado que você vai receber uma mensagenzinha lá. Se é segunda ou terça-noite, eu vou estar conversando com vocês, orientando, resolvendo as dificuldades que vocês possam estar tendo dentro do nosso curso, ok? Gente, eu vou sair daqui super feliz, tá? Muita gente manda gente linda. Olha quem apareceu ali, a Sinamor. Casal lindo, que gracinha. Olá, Sinamor. Gordura no...
Fabiana Ribeiro, o senhor atende algum convênio? Fabiana, justamente o programa nosso Sarada de Vez foi para pessoas, eu queria ajudar mais pessoas, mas você tem um custo dentro do consultório, eu trabalho só com particular, então minha consulta não é barata. Então, a maneira que eu tive de ajudar foi colocar todo o meu conhecimento em aulas, né? E por isso que eu coloquei o curso Sarada de Vez, montei esse curso junto com a Tati, justamente para ajudar aquelas pessoas que não conseguiriam vir até o meu consultório, tá? A gente não atende convênio, só trabalhamos no particular. Gente, só uma coisa, eu tô vendo muitas pessoas escrevendo assim, perde peso, engorda de novo, perde peso, engorda de novo. Tem alguma fase desse processo que vocês estão derrapando, né? E normalmente, a experiência que eu tenho de consultório é a questão mental e emocional que não foi trabalhada, tá? Então não adianta negligenciar isso. É importante, eu estou falando porque eu sou psicóloga, estou falando porque eu já vivi o processo também enquanto paciente, tá? A questão mental, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, esse aqui já faz atividade física, faz crossfit, e ele está sempre falando, vamos lá fazer uma aula que você vai gostar, vamos lá fazer aula que você vai gostar. E aí, eu posso dar um exemplo para vocês, mas assim, comparando com a questão alimentar, que a intensidade é a mesma, assim. Eu falei para ele, tá, um dia a gente vai, um dia a gente vai, um dia a gente vai, igual a gente faz com a comida, né? Um dia eu começo a dieta, um dia eu começo a dieta. Aí, e com ele incentivando, ele falou, num domingo, ele virou para mim e falou assim, eu vou treinar hoje, vamos? Aí eu falei, quer saber? Aí eu grilei, falei, vou uma vez, pelo menos ele vai parar de falar na minha cabeça, falar que eu nasci nunca foi, então eu vou porque ele tá me insistindo, eu vou. E fui. Cheguei lá, não sei se vocês já viram uma sala de crossfit. A hora que eu olhei aquela sala de crossfit, eu falei, meu Deus do céu. Parece uma sala de tortura, né? Eu tive a impressão, assim, eu falei, nossa, que tanto de corda, que é isso? Aí, quando eu cheguei na sala, eu virei para ele e falei assim, eu vou só assistir você, tá? Eu vou assistir você e outro dia eu começo. Pensamento sabotador. Tá? Outro dia eu começo, vou só assistir você, pensamento sabotador. Na hora eu falei isso, deu vontade de engolir a palavra para dentro, falei assim, para, você está fazendo totalmente contrário daquilo que você ensina. Uhum. E aí o professor veio, me recebeu, aí eu falei para ele, aí a gente fez aquele drama, né? Tem 1 ano que eu não faço atividade física regular, faço só yoga, porque é yoga, porque é yoga, porque é só isso, eu não tenho condicionamento físico nenhum, se eu pedir para correr aqui eu vou morrer. Aqueles exageros que a gente faz, o professor deu uma risadinha e falou assim, deixa comigo, tô acostumado. E aí consegui fazer a aula inteira, gente. Ele falou assim, o Ribamar vai fazer 5 rounds do circuito e você vai fazer só 4. Só 4. Se der, se não der, você para no terceiro. Você para no terceiro. Eu fiz os 5. Ela fez 5. Mas por quê? O detalhe foi bem interessante, porque ela parou no quarto e ela falou, poxa, terminou? Ele falou, olha, tá faltando só mais um. E ela tinha fôlego para fazer mais um. Falou, então vou fazer mais um. Então ela fechou os 5 rounds. E ele tinha colocado 4 para ela. Então ela viu que ela conseguia. Tinha fôlego, aquele fôlego assim, né? Morrendo, mas tinha, né? E assim, enfim, mas fiz os 5. Mas eu me vi exatamente na hora do 4º round, que eu falei assim, nossa, não consigo mais. Não consigo mais, não consigo mais. Parecia que eu cada vez mais queria deitar lá no tatame e acabar de morrer mesmo. Aí, a hora que eu vi ele começar a fazer o 5º round, eu falei assim, gente, são só mais 3 minutos. Não é possível. Aí eu comecei a brigar comigo. Aí eu comecei a inverter os pensamentos. Eu falei, não é possível. Né? Para que serviu esse tempo que eu faço yoga para fortalecer a minha questão emocional também? Para quê? Não, eu vou tentar. Mas vai acontecer eu parar no meio do round e falar assim, ó, realmente não deu. Mas deu. Tá? E aí eu li uma frase muito legal, numa outra academia, estava escrito assim, o seu corpo consegue muita coisa, você só precisa convencer o seu cérebro disso. E é exatamente isso que eu me vi fazendo lá, brigando eu com os meus pensamentos. Vou fazer, e fiz os 5 rounds. E ele falou para mim no final da aula, o professor falou para mim no final da aula, que quando ele começou a fazer o CrossFit, ele conseguiu fazer 5 rounds na segunda aula, na terceira, né? Na terceira, na primeira eu não consegui concluir. Aí eu saí de lá me achando, né? Eu falei, nossa, primeira aula eu já fiz 5 rounds, tô achando. E eu vi o tanto que a questão do pensamento pode realmente atrapalhar muito, ou ajudar.
Me atrapalhou no início, mas depois me ajudou. Lúcia Carmen, um casal lindo e iluminado. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado. Fabiana, que bom, vou fazer o curso. Ótimas dicas, legal. Linha Esperança. Isso aí, ó. Quando o maridão entra junto, Aline, o Fábio junto com você, bacana. Isso. É super, super legal, viu? Super legal mesmo, porque um motiva o outro. Aí, porque às vezes o pensamento sabotador, você até consegue fazer a sua listinha de pensamentos fortalecedores lá e tá praticando, mas aí o sabotador da casa não é o seu pensamento, é o marido. Ou é a filha, ou é o filho, ou é a mãe, né? Então, quando alguém compra essa mudança com você, é muito legal. Uma coisa também, Aline, que eu quero te dar de dica, você que é aluna, e para as pessoas que estão aqui, que são alunos do curso, geralmente a dificuldade vai sendo até o terceiro dia, primeiro, segundo e terceiro dia, porque o corpo está adaptado a consumir alimentos com alta carga glicêmica. E a nossa passo a passo de dieta são alimentos com baixa carga. Então, o corpo precisa se adaptar a essa baixa carga glicêmica dos alimentos. E ele demora 3 dias para se adaptar. No terceiro dia, no quarto dia, você não tem nem fome. Então, isso que é muito legal do processo, do nosso curso. É porque você consegue, através do alimento, desbloquear a queima de gordura. Então, isso é bem interessante. É projeto para a vida toda, é isso mesmo, Vanessa. Isso. Projeto verão, porque isso é legal, Vanessa, legal. Você fala projeto verão, aí você se prepara, você se entusiasma e tal para o verão. Terminou o verão, vai comer tudo que não comeu e vai fazer tudo de novo, aí fica no efeito sanfona. Sandra de Jesus. Olá, Sandra, tudo bem? Minha paciente também emagreceu com a gente. Bem-vinda. Preciso emagrecer, mas estou fazendo musculação. Tá certo? Sim, musculação ele melhora muito o teu metabolismo. Uma das coisas que acelera o metabolismo é você desenvolver musculatura, né? Músculo é um tecido que é um dos tecidos que mais consome energia do corpo. Musculação é muito bom para emagrecer. Sim. Nem sei como eu vim parar aqui, mas eu estou adorando, mas é isso aí, nada acontece por acaso. Viu, Maria Neuza? Tamo junto. Vocês só respondem para quem faz o curso? Não, Vanessa. Essa live é aberta para o público inteiro. Porque chega muitas perguntas e nós estamos dentro do que a gente está lendo aqui respondendo para todo mundo. Não respondemos só para quem faz o curso, não. Essa live aqui é aberta. Eu vou ter uma live só com os alunos do curso, separado dessa. Aqui você pode fazer sua pergunta. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente. É que o curso a gente tem mais detalhes, né? Então, o pessoal que está fazendo o curso também tem dúvidas. E a gente abre um momento para o pessoal que adquiriu o curso, porque lá tem muitas informações com mais riqueza de detalhes. Bem, pessoal, eu acho que deu, né? 1 hora já. 1 hora já passou rápido. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não percebe nem o tempo passando, né? Isso mesmo. Hoje a gente abriu mão de estar com nossas filhas, nossas 3 filhas, deixamos o nosso anjo da guarda, que é a nossa babá, com elas, e viemos aqui para o consultório para dividir um pouco de informação, de conhecimento com vocês. Então, Vanessa Lopes, toda quinta-feira nós temos live, viu, Vanessa? E você pode trazer suas perguntas, e sempre que possível nós vamos responder. É que realmente, graças a Deus, a participação de vocês está muito boa. Então, às vezes, acaba passando alguma pergunta, a gente não consegue responder, mas a gente responde para todas as pessoas, Vanessa. Então, gente, obrigado, viu? Doutor, os alimentos do seu curso são fáceis de encontrar? Sim, são alimentos do dia a dia. Inclusive, você tem você recebe fotos dos alimentos que você tem que comprar. Eu até mostrei para um amigo ontem o nosso programa, né? E ele falou, cara, eu vou levar isso para mim para a feira, porque a minha esposa pede para mim comprar nabo, não sei o que, eu não sei o que é. Agora, com essa foto aqui, eu consigo identificar os vegetais que eu preciso comprar. Sim, você consegue, fácil de encontrar, suplemento do dia a dia em qualquer feira. Sandra de Jesus, doutor Ribamar, o anjo que entrou na minha vida e a minha saúde é outra. Parabéns, Sandra. Os métodos também são seus, né? Você seguiu as orientações e conseguiu melhorar a sua qualidade de vida, emagrecer, etc. Parabéns. Parabéns para você. Obrigada, Clarice. Bem, pessoal, estamos encerrando. Muito obrigado pela participação de vocês. Toda quinta-feira nós estamos fazendo essa live. A Vanessa, respondendo de novo para a Vanessa, não é só para os alunos do curso, essa é uma live aberta.
E deixe suas perguntas nas próximas lives e nós vamos respondendo por aqui, ok? A Michele, ouvir você me inspirou, vim para a esteira. Legal, Michele. É assim que a gente começa. Que bom que a gente está motivando vocês a mudarem, né? Atitude amorosa, Michele. Agora é só repetir, viu? É só repetir, até virar hábito. Isso. Legal, gente. Ó, um grande abraço. Tá aí o link do nosso curso para quem estiver interessado em fazer. As nossas lives continuam toda quinta-feira às 8 horas da noite. E muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, gente. Até mais, até a próxima.